Eu sou Rafael, psicólogo, e pessoas com a personalidade da Mau Mau também me instigam. Hoje a reflexão sobre o Príncipe Jinx tem spoiler das 2 temporadas de Diários de uma Apotecária. Vamos lá. Diários de uma Apotecária traz uma reflexão interessante sobre os opostos e como mesmo pessoas em contextos totalmente distintos podem se aproximar uma da outra. Isso acontece com Jinx e Mau Mau. Jinx nasceu para ser alguém importante. Ele nasceu dentro da família imperial, sendo filho legítimo do imperador. No entanto, o ambiente político da corte imperial era, e sempre foi, extremamente perigoso, com constantes disputas de poder, muitos jogos de influência e conspirações. Conspirações envolvendo sucessões ao trono. Desde seu nascimento, havia o medo de que Jinx se tornasse alvo de assassinatos políticos por ser uma potencial ameaça à linha de sucessão. E aí, por esse motivo, sua existência como príncipe nunca foi tornada público. Em vez disso, ele foi entregue aos cuidados de uma família de confiança da corte. E esse ambiente em si teria uma forte influência na personalidade do personagem. Teve que aprender a ser adulto muito cedo na vida, e na posição que ele estava, não foi permitido que ele simplesmente aproveitasse a vida como uma criança. Ele tinha que crescer e aprender tudo muito rápido. Interessante porque tanto o Jinx quanto a Mau Mau acabam passando por isso. Nenhum dos dois conseguiu de fato aproveitar a infância. Similares nesse aspecto, em questão de status era totalmente diferente. Jinx é atraente, tem uma grande fama. Talvez você esteja pensando que é exatamente isso que você queria pra vida. Ser bonito, ter fama e ter as pessoas olhando pra você o tempo todo. O Jinx, então, teve tudo isso que você quer ter de uma maneira muito fácil. Todas as mulheres olhavam pra ele, todas queriam tirar a casquinha de alguma forma. Muitas queriam apenas ficar na presença dele, já era o suficiente. Então ele foi acostumado a ter essa atenção, e isso acabou sendo algo que ele aprendeu a não gostar. E talvez por uma tentativa de controle, alguns indivíduos são predispostos a resistir e se opor a qualquer influência percebida como uma restrição à sua autonomia. Eles têm naturalmente uma alta reatância característica, um traço de personalidade daqueles que resistem a toda e qualquer tentativa de influenciá-los. Indivíduos altamente reativos não gostam que eles digam o que fazer e não gostam que ninguém os influencie. O que é o caso do Jinx. O Jinx não aguentava mais toda aquela bajulação. Toda aquela atenção que ele tinha era justamente uma atenção pelo que ele não queria chamar a atenção, porque ele já tinha tudo aquilo. E aí quando ele encontra Mau Mau, tudo muda. Naquele momento ele encontra coisas nela que ele não tinha encontrado em ninguém. Enquanto todo mundo admirava ele de forma automática, Mau Mau o analisava e tratava ele de uma maneira mais genuína. O ponto é que, apesar de tudo que ele tinha, não foi permitido a ele desenvolver relações genuínas. Ele não se relacionava com pessoas que tinham contextos iguais ao dele, o que fez ele ficar sozinho. Então todos os privilégios que ele tinha eram compensados de forma negativa pela solidão. O Jinx não podia ser o que ele era, ele precisava ser o que esperavam dele. O Jinx percebe que na presença da Mau Mau, ele consegue um pouco mais de autenticidade. O Jinx exerce um certo fascínio pela Mau Mau. Ele criou uma conexão com ela e não chega perto de nenhuma outra conexão com outro personagem no anime. E eles possuem uma química, e essa química que eles possuem surge justamente da inabilidade de ambos em lidar com pessoas de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais transparente. E aí desde o princípio essa postura mais direta e por vezes ríspida da Mau Mau contrasta fortemente com esses padrões de etiqueta e de formalidade que a corte onde o Jinx vivia estava habituada. E isso de imediato despertou a atenção do Jinx. Jinx achou bastante diferente e instigadora a observação da Mau Mau sobre venenos, e também se destaca aqui a atitude objetiva que ela teve. Esse fato dela ser muito inteligente, de tratar as coisas de uma maneira bem única, fez de fato ele ver ela como alguém muito rara, que não fazia o que todo mundo fazia, que não agia como todo mundo. Os homens em geral tendem a gostar de coisas mais desafiadoras. Isso está na nossa biologia, é algo inconsciente. E de novo, não é porque é algo inconsciente que devemos fazer. Afinal, temos um córtex pré-frontal que permite que analisemos a situação e não agimos basicamente movido por impulsos ou questões inconscientes. Temos uma vontade própria para fazer diferente. Estudos mostram que a razão pela qual os homens gostam de competir entre si é por causa das recompensas neuroquímicas como a dopamina, a endorfina, a serotonina e a adrenalina. É por isso que competir com oponentes extremamente inferiores é entediante, justamente porque não existe recompensas neuroquímicas aqui. Da mesma forma, há pouquíssimas recompensas na questão de relacionamentos para pessoas que não são difíceis. Podemos ver alguém muito fácil como entediante, assim como um cara
legal pode entediar as mulheres. Além disso, os homens têm mais receptores de testosterona na amígdala, o que torna a competição mais gratificante pra nós do que pras mulheres. Por isso que o ditado que fala que os homens gostam de mulheres mais difíceis faz sentido. E isso, no caso do Jinchi, faz sentido. Não que ele goste de alguém mais difícil, mas ele viu nessa provadora de venenos uma pessoa rara, que tem algo especial e que não é previsível. Ele vê ela como sendo única. E um estudo bem interessante, inclusive, mostrou que pessoas com maior nível de evitação de apego relataram se fazer difíceis com mais frequência. Pessoas com maior ansiedade de apego e homens relataram mais busca por pessoas difíceis de conquistar. E a Mau Mau é uma pessoa que demonstra ali traços de alguém que tem evitação de apego, devido ao contexto de relacionamento com seus pais. Enquanto o Jinchi é alguém que demonstra ansiedade de apego, justamente por causa da instabilidade e imprecisão que ele teve com seus pais. No episódio 31, Mau Mau cita que uma relação onde existe muita repressão impacta na personalidade de uma criança. O Jinchi sempre teve que se conter muito, só que perto dela, em alguns momentos ele conseguia ser mais natural, mais calmo, mais tranquilo. É como se ele não tivesse o peso em seus ombros conversando com ela. E estudos mostram que gostamos de alguém em muitos momentos pela maneira que nos sentimos perto da pessoa. Algumas pessoas nos fazem bem, não pelo que fazem a gente, mas sobre a história que a gente conta sobre o que aquela pessoa é para nós. Então o Jinchi também queria se sentir único perto da Mau Mau. Ela que sempre tratou todo mundo de forma igual. E em um ambiente de política e de hipocrisia que ele vivia, isso era ouro pra ele. Mas voltando à questão da confusão que ela causa nele, Mau Mau, como eu citei no vídeo dela, sempre foi também uma pessoa que não revela muito de si mesma. Então, por mais que o Jinchi exerça uma posição de dominância perante a ela, ele se sentia intimidado por ela não dar muita brecha a questões pessoais que ele queria saber. Tanto que vemos ele visitando ela com frequência, falando de outros assuntos, mas no fundo, ele só queria conhecer ela um pouco mais. E os nossos cérebros são programados pra curiosidade. Quando sentimos algo desconhecido ou ambíguo, nossas faculdades cognitivas entram em ação. Buscamos uma solução. Esse fenômeno é impulsionado pelo sistema de recompensa do cérebro, que libera a dopamina quando resolvemos alguma coisa, ou quando fazemos algum tipo de descoberta. Psicólogos estudam há muito tempo o impacto da ambiguidade no comportamento humano. O efeito Zeigarnik, por exemplo, sugere que as pessoas se lembram melhor de tarefas incompletas do que de concluídas. Isso explica porque suspense e mistérios não resolvidos nos mantém engajados. Sentimos uma necessidade psicológica de encontrar um desfecho para as coisas. Quando não encontramos, ficamos com aquilo na cabeça. Isso explica também, porque eu citei no começo, do quanto gostamos de pessoas não tão acessíveis assim. Autenticidade, mistério, similaridade, tudo isso vai levando ao grande pilar de qualquer tipo de conexão romântica, o tempo gasto com alguém. Como é citado em O Pequeno Príncipe, é o tempo gasto que vai gerando o apego e a conexão. E é isso que vai acontecendo no relacionamento entre os dois. A conversa dos dois vão ficando mais profundas e fica tudo melhor, porque os dois não têm habilidade de conexão. Os dois, por motivos distintos, acabaram por não terem desenvolvido essas fortes capacidades de conexão, e com essa interação dos dois fica bem cômica. O Jinchi vai conseguindo se revelar mais, ele vai conseguindo confiar na Mau Mau, e ela também. Parece que pra ela é mais difícil, porque justamente ninguém se interessava por ela exatamente, pelas opiniões pessoais dela. E naquele momento tinha alguém que se importava com ela literalmente, não só pelo trabalho dela. Quando falamos de atração, muita coisa está envolvida. O passado do indivíduo, a atração inconsciente, ou seja, as pessoas não escolhem ser atraídas fisicamente por alguém, a conversa e a conexão entre os dois. Pra gente se atrair por alguém, muitas coisas precisam meio que se casar. E isso não ocorre de maneira totalmente previsível. Como eu já citei em algum outro vídeo, a maioria das pessoas não é atraente pra gente. Não nos atraímos pela maioria das pessoas. De acordo com o princípio de Bateman, as mulheres se interessam por uma variedade ainda menor de homens, já os homens se interessam por um grupo maior de mulheres. O Jinchi não passa por esse problema, porque ele é justamente a pessoa que muitos se interessam por ele. E muitas pessoas gostando de você faz com que você seja mais seletivo. E alguém precisa ter algo mais especial ainda pra você se sentir atraído. É por isso que ela é especial pra ele. E de alguma forma a Mau Mau causou isso nele. Ele cria nela uma percepção de exclusividade que faz ele ter medo de perdê-la. Vemos como ele sente ciúmes dela. Em cenas onde parece que ela esteve com alguém, ele fica visivelmente desconfortável. No início dos anos 90, o psicólogo revolucionista David Buss e seus colegas propuseram que o ciúme é de fato uma resposta adaptativa, tão necessária quanto o amor e o sexo, alertando os parceiros para ameaças potenciais de caçadores furtivos externos. O ciúme, então, é uma espécie de ferramenta de proteção e de retenção de parceiros. Ou seja, não é um bug em nosso software, mas sim uma característica de nosso hardware evoluído. O psicólogo Robert Bring cita que o ciúme surge quando uma ameaça externa concreta à intimidade é introduzida, ou seja, quando alguém está dando em cima da pessoa que você gosta. O ciúme é principalmente uma resposta emocional a ameaças externas reais e atuais e comportamentos evidentes do parceiro. E como é citado em Kaguya, a melhor maneira de você perceber se está interessado em alguém é ficar agoniado imaginando essa pessoa com outra pessoa. No episódio do sapo, mais uma vez, mostra a dificuldade que os dois têm de expressarem. Nesse episódio fica claro como o Jinchi sente uma barreira entre
entre ele e ela, pelo fato de ele ser um príncipe e ela uma serva. E ela literalmente não sabe o que fazer em algumas situações com ele. Diários de uma Apotecária mostra como as relações podem florescer em diversos ambientes. Ou seja, é difícil traduzir fatores biológicos de forma unânime. Mau Mau e Jinchi precisam lidar com esse sentimento que vai aumentando, ao mesmo tempo que precisam lidar com a forma como cada um foi criado. Não sei se eles ficarão juntos. Na segunda temporada, isso parece se encaminhar para uma realidade. Tanto da Mau Mau, que sente falta de algumas interações, quanto do Jinchi, que está totalmente apegado a ela. O amor e a paixão são coisas que podem ser óbvias de forma biológica, mas podem ser enigmáticas de uma maneira mais ampla. Usando as palavras da Mau Mau, o Jinchi encontrou nela, mesmo de uma maneira diferente, conforto em braços que o seguram no seu ponto mais fraco. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.